Fala, meu cara e minha cara! Seja muito bem-vindo ao vídeo de hoje e o tema vai ser uma coisa que você provavelmente já pensou bastante. Mitos e verdades sobre a Bolsa de Valores, sobre a renda variável. Se você se interessa por esse tipo de assunto, já não esquece e deixa aqui o seu like para que você não corra risco de passar o vídeo todo, gostar dele e saiu sem deixar aquele cliquezinho que é rápido, não dói, não é tipo uma bezetacil, que é saudável, mas também dói muito. Não, ele tem toda a razão. Primeiramente, eu quero lhe explicar o que é a Bolsa de Valores, porque afinal de contas é mitos e verdades sobre a Bolsa de Valores. Se você não souber o que é isso, não vai fazer o menor sentido. Tá bom. Bolsa de Valores é por onde a gente compra e vende pedaços de empresa. Literalmente, acabou. Tipo, pronto. Daria para resumir assim. É como se fosse uma feira onde você tem as pessoas querendo vender aquilo e as pessoas querendo comprar aquilo, como um verdadeiro leilão. As empresas são, geralmente, aqui no Brasil, as maiores que tem, o que é um ponto relativamente negativo, porque significa que empresas pequenas têm dificuldade de entrar na bolsa, mas isso é uma coisa que eu espero que no futuro seja resolvido. E o pedaço da empresa que a gente compra é a famosa ação. A ação é o menor pedaço de uma empresa. Quando você compra apenas uma única ação de uma empresa, você já é dono daquela empresa. Óbvio, não dono de 100% da empresa, mas sim de pelo menos uma ação, de um pedacinho daquela empresa. Eu separei 5 mitos negativos e 2 mitos positivos com relação à bolsa. O primeiro deles é: bolsa é cassino. Aqui vale um adendo interessante. Você já deve imaginar que a maioria das pessoas considera que bolsa de valores é basicamente cassino. A gente não tem como saber se vai subir, nem se vai cair. Logo, sempre vai se tratar de apostas. Você acha que vai subir e aposta que vai subir. Você acha que vai cair e aposta que vai cair. Porém, quem determina a sua postura na bolsa de valores é você. Você pode abordar a bolsa de valores com foco em investimento, seja de curto prazo, aquilo que a gente chama de especulação, ou de longo prazo, como a gente chama de investimento. Se você ainda não viu meu vídeo sobre a diferença entre investimento, especulação e aposta, assista. Mas resumidamente, especulação e investimento são a mesma coisa, só muda o prazo que a pessoa está olhando. Enquanto que aposta não tem análise nenhuma, é puro chute. A pessoa sonhou e simplesmente quer que aquilo aconteça. Se a sua abordagem com a bolsa de valores é de chute, é de aposta, então, para você, bolsa de valores é cassino. Porque você está literalmente jogando com a sorte, torcendo para estar certo. Mas essa definitivamente não é a única forma que você pode abordar a bolsa de valores, que inclusive é como eu abordo e como eu recomendo que você enxergue também. Quando você se torna dono de empresas, o que você quer não é que só o preço suba. Você quer que a empresa melhore, que os lucros dela aumentem, que a receita aumente, que ela se torne mais rentável. Porque assim, inevitavelmente, você vai ganhar mais dinheiro. E essa é a maneira correta de enxergar os investimentos na bolsa de valores. Se tornar dono de empresas. E não fazer apostas cegamente, como as pessoas fazem quando estão no cassino. Que aqui no Brasil não existe, mas lá fora é bem comum. Segundo mito, é preciso ter muito dinheiro para começar a investir. Felizmente, esse daí já é um mito batido, mas ainda tem muita gente que acredita nisso. Talvez não funcione com burro. E para dar alguns exemplos, veja aqui quanto custa a ação da Ambev, ou então do Itaú, ou da M. Dias Branco, que é uma empresa de massas e biscoitos, a maior do Brasil. Perceba, todas elas custam menos de R$30. Com R$30 você consegue também se tornar sócio de empresas como, por exemplo, a Loja Renner ou a Petrobras. Perceba, empresas muito grandes que estão no nosso dia a dia, provavelmente, por preços extremamente acessíveis. Se lembre, o mínimo que você precisa comprar é uma ação aqui no Brasil. Ou seja, a partir de 10, 20, R$30, você já consegue se tornar sócio daquela empresa. Então não, definitivamente você não precisa de muito dinheiro para começar a investir. Não, ele tem toda a razão. Terceiro mito negativo, é só você comprar um curso que vai te ensinar a enriquecer rápido. Não. Não existe curso que ensine a enriquecer rápido. Porque, acredite, eu já estudo sobre investimentos há aproximadamente 4 anos. Todas as técnicas que ensinam dizendo que dá para enriquecer rápido, pode até ser verdade. Porém, possibilidade é diferente de probabilidade. Ou seja, a técnica que ensina uma forma de você enriquecer rápido
também do outro lado é a técnica mais fácil para que você perca tudo. Não pode ser. Porque eu vou te ensinar agora. Imagine que você tenha R$1.000 e queira investir para poder multiplicar seu dinheiro, assim como todos que procuraram poupar parte do dinheiro que geraram com o seu trabalho querem fazer. Você consegue 5% de rentabilidade com investimentos, seja lá quais forem. Você conseguiu 5% de R$1.000. Isso dá R$50. Sejamos honestos, R$50 não é lá muita coisa. Você pensa, pô, se eu tivesse mais dinheiro, os mesmos 5% teriam me dado muito mais de rentabilidade, mesmo que fossem os mesmos 5%. E você pensa, pô, como é que eu consigo investir com mais dinheiro do que eu tenho? E aí você descobre um negócio chamado empréstimo ou alavancagem. Quando você usa esse tipo de ferramenta que a sua corretora oferece, você consegue, por exemplo, fazer uma alavancagem de 1 para 5, 1 para 10. O que seria isso? É você colocar R$1 e ter poder de compra do equivalente a R$10. Aí bora voltar para o exemplo anterior. Se você antes tinha R$1.000, agora você consegue investir R$10.000. Se aquilo sobe 5%, você ganha 5% em cima de 10 mil, que agora é R$500. Já é um valor nada desprezível, concorda comigo? Pois é. Mas se ao invés de subir, aquilo cair, você perdeu R$500. Mas se lembre, você só tinha 1.000. E sabe o que acontece quando você cai de 1.000 para 500? A sua corretora encerra a sua posição, porque agora a sua garantia é muito menor do que era antes. Se a garantia tem que ser de pelo menos 10% do total, e agora você teria 500 em relação a 9.500, eles teriam que vender quase metade da sua posição para que você ficasse com R$500 depositado na corretora e R$5.000 como alavancagem, como empréstimo no final das contas. Ou seja, você tinha posto R$1.000 e acabou de perder metade e ainda vai pagar multa porque você foi liquidado pela corretora. E isso piora. Se ao invés de cair 5, caísse 10, você perderia tudo e ficaria devendo para a corretora. Por esse motivo, não invista com alavancagem, pois é muito perigoso. Ela sim permite que você possa enriquecer mais rápido, mas é muito mais provável que você perca tudo. Não! Quarto mito negativo: investir em ouro e em dólar aumenta o risco da sua carteira de investimentos. Esse mito é até compreensível, porque ouro e dólar são coisas que variam de preço, mas quando a gente analisa a relação dos preços do ouro e do dólar com a bolsa de valores, ou seja, com os ativos de renda variável, com as empresas, a gente chega na conclusão que eles têm movimento, na média, opostos. Quando um está subindo, o outro tende a cair, e quando um está caindo, o outro tende a subir. Isso faz com que a volatilidade da sua carteira diminua. E isso é muito vantajoso, porque isso não necessariamente significa que você vai estar perdendo dinheiro por conta da volatilidade, mas sim que você vai estar amortecendo a queda nos momentos especialmente mais críticos. Como agora eu quero mostrar para você o gráfico do dólar em relação à bolsa desde 2010, aqui. Agora da bolsa americana, do ouro em relação à bolsa deles desde 2000. E agora a relação da bolsa americana e do ouro, sendo que corrigidos pela inflação. Perceba que nos períodos de alta da inflação na América do Norte, foi a década especialmente de 70 e também o período recessivo de 2000 a 2009, como performou mal a bolsa. As quedas foram superiores a 60%. Porém, nesses mesmos períodos, o ouro subiu muito. Por quê? Porque em momentos de sensação de risco por parte dos investidores, eles correm para aquilo que é seguro. E aí, dentre as coisas que são consideradas seguras no mundo dos investimentos, está o ouro. Então, não. Investir em dólar e em ouro não aumentam o risco da sua carteira. Pelo contrário, diminuem o risco da sua carteira. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! E por fim, a bolsa ganhou do CDI no longo prazo. Esse mito é muito falado por aquelas pessoas que são amantes da renda fixa e que não gostam em hipótese alguma da renda variável. Porém, eles negligenciam algumas coisas. Será que você não bate bem na cabeça? Primeiro, hoje em dia a gente consegue uma rentabilidade de, por exemplo, 100% do CDI com muita facilidade. A gente escolhe qual empresa a gente quer emprestar para receber 100% do CDI, que hoje está em aproximadamente 12,65%
ao ano. Porém, qual o ponto dessa análise que está, no mínimo, equivocada? Antigamente não era assim. Para que você conseguisse 70%, 80% do CDI, era muito mais difícil. E quando a pessoa faz a análise disso ao longo do tempo, ela não considera. Ela considera 100% do CDI desde 1994 até hoje. Assim é mole. Além do que, antigamente o CDI era muito mais alto. Para que você tenha uma ideia, a taxa Selic, que é basicamente a mesma coisa do CDI, sendo que a Selic é para o governo e o CDI é para os bancos, chegou a 60% ao longo da década de 90. Ou seja, vamos ser honestos, a gente não imagina a Selic de novo a 60%. Hoje está menos de 15% e a gente já considera alto. Então, não. O passado elevadíssimo de juros real, que é a taxa de juros menos a inflação, provavelmente não vai se repetir. Agora bora para os mitos positivos da Bolsa de Valores, que são aqueles que as pessoas que são otimistas querem acreditar e compartilham com as outras pessoas. Primeiro, a Bolsa sempre sobe no longo prazo. Não. A Bolsa não sobe sempre no longo prazo. Existem intervalos de tempo onde a Bolsa cai e cai muito. Achou errado, otário? Aqui no gráfico eu vou mostrar para você a Bolsa norte-americana corrigida pela inflação, porque como a gente está trabalhando com um longo prazo, a gente precisa reajustar pela inflação, para que você veja os intervalos de tempo onde a Bolsa literalmente passou no 0 a 0. Intervalos de 30, 40, 50, 70 anos com a pessoa sem ganhar nem perder dinheiro. Você consegue se imaginar passar 70 anos e não ter ganho nada em relação à inflação? Pois é. Isso é possível e a maioria das pessoas negligencia, pois simplesmente falam: ah, a Bolsa subiu no longo prazo. É uma linha reta para cima com alguns soluços para baixo. Mas isso não é verdade. Ela pode ficar variando bastante e até nominalmente falando, ou seja, o número estar subindo. Mas se o preço não sobe mais do que a inflação do período, na prática você não está ganhando dinheiro. Você só está repondo a inflação. Ou, na melhor das hipóteses, não empobrecendo. Ah, você é um idiota! E por fim, empresas de crescimento são melhores do que empresas pagadoras de dividendos. Aqui a gente precisa considerar determinados pontos. Porque empresa de crescimento, teoricamente, se você souber escolher, vai subir mais de preço do que uma empresa que já é consolidada e que já devolve a maior parte dos seus lucros como forma de dividendos para os seus acionistas. Porém, acredite, é muito mais difícil escolher uma empresa que de fato vá crescer ao longo do tempo do que uma empresa que já é consolidada e que dá bons resultados ao longo do tempo. É por esse motivo que a maioria das empresas de crescimento não conseguem crescer. E aí você pode pensar: mas Tomás, eu não quero escolher uma a uma especificamente. Eu posso comprar um índice, uma média de empresas pequenas, que eu acredito que vai subir mais do que de empresas já consolidadas. E aqui eu quero lhe mostrar esse gráfico. Nele eu comparo o índice de empresas pagadoras de dividendos com o índice de empresas pequenas, ou small caps, que são empresas de pequena capitalização. Perceba que o índice de empresas pagadoras de dividendos subiu muito mais do que o índice de small caps, aproximadamente o dobro. Mas Tomás, como é que pode? Bem, é simples. Empresas que pagam dividendos, na média, sofrem menos nas quedas e o dividendo é uma parte considerável da rentabilidade daquela empresa. Então, se aquelas empresas devolvem a maior parte do lucro para os acionistas e aquilo é reinvestido, ao invés de simplesmente ser uma empresa pequena e, entre aspas, torcer para que ela cresça ao longo do tempo, para que o resultado dela melhore ao longo do tempo, ganhando fatia de mercado em relação às outras que já são maiores, na média, dividendos ganharam de empresas de crescimento. Com isso eu termino o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se ainda não deixou o like, garanta ele agora. Muito obrigado, se inscreva no canal e até a próxima.